Mas primeiro eu queria que vocês abrissem suas Bíblias no Salmo 34. Salmo 34. Eu acho que o Rony pulou do Salmo 33 para o Salmo 100 e tanto, né? Mas nós vamos voltar e vamos pegar alguns salmos aqui. 111, isso. Eu não estava na semana passada, mas nós vamos continuar. Vamos pegar o Salmo 34 hoje à noite, um salmo maravilhoso. Na verdade, tem alguns cânticos escritos sobre esse salmo. Mas vamos fazer o seguinte, eu imagino que temos algumas versões diferentes, mas isso não importa. Eu queria que nós lêssemos ao redor do círculo, certo? Então, eu vou começar e nós vamos dar a volta aqui. Então, chegando à sua vez, você pode ler, assim todo mundo terá a oportunidade de ler. Então, Salmo 34, primeiro versículo, diz assim: Bendirei o Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Gloriar-se-á o Senhor a minha alma, os humildes ouvirão e se alegrarão. Engrandecei o Senhor comigo, e todos a uma lhe exaltemos o nome. Busquei o Senhor e ele me respondeu. Livrou-me de todas as minhas temores. Contemplai e sereis iluminados, e o vosso rosto jamais sofrerá vexame. Esse pobre homem clamou, e o Senhor ouviu, e salvou ele de todos os seus problemas. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Provem e vejam como o Senhor é bom, como é feliz o homem que nele se refugia. Que todos os que se dedicam a Deus o temam, pois aqueles que o temem não têm falta de nada. Até os leões não têm comida e passam fome, porém não falta nada aos que procuram a ajuda do Senhor. Venham, meus filhos, e escutem, eu lhes ensinarei o temor do Senhor. Quem de vocês ama a vida, quer longevidade para ver bem? Refreia a língua do mal, os lábios de que falaram palavras enganosas. Afaste-se do mal e faça o bem. Busque a paz com perseverança. Os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. O rosto do Senhor está contra os que praticam o mal, para extirpar da terra a memória deles. Clamam os justos e o Senhor os escuta e os livra de todas as suas tribulações. Perto está o Senhor dos que o têm o coração quebrantado, e salva os de espírito oprimido. O justo passa por muitas adversidades, mas o Senhor livra de todos. Preserva-lhe todos os ossos, nenhum deles sequer será quebrado. A aflição irá para o perverso, aqueles que odeiam a justiça irão ser condenados. O Senhor resgata a alma dos seus servos, e dos que nele confiam nenhum será condenado. Muito bem. Hoje à noite nós vamos ver que a oração é uma oportunidade de agradecer por livramentos e bênçãos. A oração, na verdade, é uma oportunidade de estarmos na presença de Deus, lembrando quem Ele é e quem nós somos. Mas esse salmo em específico vai contemplar a bondade do Senhor. E até em muitas Bíblias vai ter esse título, né? O Senhor é bom, ou a bondade do Senhor, ou oração de agradecimento pela bondade do Senhor. Enfim, a oração é uma oportunidade de agradecermos por livramentos e por bênçãos. Primeira coisa que nós encontramos aqui é que a vida que Deus abençoa não é uma vida isenta de aflições, de sofrimento, certo? A vida que Deus abençoa não é uma vida isenta de sofrimento. E muitas pessoas que ensinam em igrejas por aí a teologia da prosperidade não reconhecem esse fato, que uma vida abençoada pode sim incluir o sofrimento. Porque a bênção que Deus nos dá
é sua presença, é sua graça, é sua força, e nem sempre uma bênção material. Mas aqui nós temos alguns versículos que vão falar justamente sobre isso. Veja o versículo 19. O versículo 19 diz assim: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todos o livra. De todas o livra. Não é uma declaração de talvez você vai sofrer em algum momento da sua vida, mas não. Se você é um justo, você vai ter muitas aflições. Quem pode testemunhar esse fato? Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Isso também não significa que o sofrimento vai parar ou que não vamos ter mais dificuldade. O fato de o Senhor nos livrar quer dizer que Ele vai nos dar tudo o que nós precisamos para encarar aquela dificuldade, aquele sofrimento e poder ser vitorioso ao atravessar por aquela dificuldade, certo? Então, o primeiro princípio que a gente vê aqui nesse salmo é que a vida que Deus abençoa não é uma vida isenta de dificuldades, não é uma vida isenta de sofrimentos. Vejam também o versículo 6, clamou este aflito, o Senhor o ouviu. Davi aqui escrevendo, eu não vou nem entrar em detalhes sobre o acontecimento, mas foi um momento em que ele estava fugindo do rei Saul, que ocorreu por um determinado período. Ele depois se fingiu de louco, talvez vocês se lembram dessa história, mas a gente não vai entrar nos detalhes da história. O importante é ver a resposta de Davi diante daquilo que ele enfrentou, certo? E a resposta dele foi o seguinte: clamou este aflito, ele falando sobre si mesmo, e o Senhor o ouviu e o livrou de todas as suas angústias. Aí o versículo 7, o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Então Davi, ele não está escrevendo como se a vida fosse um mar de rosas. Ele não escreve como se a pessoa justa fosse enfrentar uma vida só de fartura, de prosperidade ou de bênçãos materiais. Mas ele vai reconhecer que somos abençoados mesmo passando pelas aflições. Somos abençoados mesmo enfrentando o sofrimento. Por quê? Porque o Senhor nos livra. Agora, como eu já disse, esse livramento vai ter uma aparência diferente de como muitos imaginam. O livramento não significa necessariamente que o Senhor vai tirar daquele problema, mas quer dizer que o Senhor vai lhe dar os recursos, o Senhor vai lhe dar a força, a graça que você precisa para atravessar aquele momento. Em segundo lugar, nós encontramos aqui que as nossas tribulações, o nosso sofrimento, nos mostra a nossa insuficiência e a nossa carência por Deus. Isso, na verdade, é uma coisa maravilhosa que a oração nos ajuda a entender. É que nós não conseguimos por nós mesmos e precisamos de Deus. A oração, na verdade, é a nossa resposta a Deus por reconhecermos que nós somos pequenos, que nós somos fracos, que nós somos carentes da sua graça. Vejam o versículo 2. A minha alma se gloriará no Senhor. Os humildes ouvirão isso e se alegrarão. Davi reconhece aqui que ele se gloria em Deus, no Senhor, e ele não está olhando para si mesmo, mas ele está olhando para Deus. Ao ter passado por essa aflição, por essa dificuldade, ao olhar para Deus, ele reconhece que Deus é tudo o que ele precisa. Versículo 6 diz, clamou este aflito e o Senhor ouviu. O clamor de uma pessoa passando por dificuldades é o clamor de uma pessoa que reconhece sua carência, né? Na verdade, eu creio que uma das maiores razões por quais nós não oramos mais é a nossa autossuficiência. Se nós, de fato, reconhecêssemos regularmente, diariamente, o quanto nós dependemos de Deus, isso nos levaria a orar muito mais.
Porque nós temos a tendência de clamar a Deus por socorro quando a gente está em apuros, né? Quando passamos por alguma dificuldade. Mas a verdade é que nós precisamos de Deus em todos os momentos da vida, não só nos momentos difíceis, nos momentos de angústia. Isso nos leva a buscar a Deus por livramento, por salvação, por graça, por força. E o resultado nisso é que isso nos ensina a temer a Deus e a andar em seus caminhos. Então, o que acontece é o seguinte: nós que temos a visão de que somos carentes e precisamos de Deus, nós vamos orar, e ao orarmos nós estamos nos submetendo a Ele, nós estamos nos colocando diante dEle como pessoas humildes, pessoas necessitadas, e isso vai gerar em nós o temor do Senhor. Porque ao buscarmos a Ele, nós vamos reconhecer que nós precisamos dEle, que Ele é grande, que Ele é digno de ser confiado, Ele é digno de ser buscado. Em terceiro lugar, nós encontramos que quando experimentamos as bênçãos de Deus, Ele espera que nós compartilhemos isso com os outros. Na verdade, é uma sequência muito natural que a gente vai ver nos Salmos. É que Deus abençoa, a pessoa louva a Deus e depois conta isso aos outros, certo? Isso é o que deve acontecer de forma natural para a pessoa que teme a Deus, para a pessoa que segue a Deus. Deus abençoa, nós o louvamos e nós contamos isso aos outros, certo? Uma oportunidade que nós temos muitas vezes aqui no culto de oração é dar um testemunho, né? O que é que Deus tem feito na sua vida? Como é que Deus tem respondido suas orações? Então, a oração é um momento para não só agradecer a Deus, mas também para compartilhar uns com os outros a grandeza daquilo que Deus tem feito. Então, e quando nós fazemos isso, quando compartilhamos com os outros, na verdade nós estamos convidando os outros a também louvar a Deus, certo? Então, se Deus me abençoa, se Deus responde a minha oração, e eu chego aqui num grupo como esse, eu digo, como o Senhor tem sido bom para comigo, o Senhor tem feito isso, tem feito aquilo. O que eu espero não é que você saia daqui, beleza, a história é bonita. Não, mas que você saia daqui louvando a Deus, porque o nosso Deus é grande, porque o Deus lhe abençoou, o Senhor me abençoou, o Senhor respondeu a sua oração. Então isso gera na igreja, no corpo, essa resposta de adoração. E isso nós vamos encontrar por diversas vezes. Versículo 3 é um convite: louvem comigo a grandeza do Senhor, e todos juntos lhe exaltemos o nome. Busquei o Senhor e Ele me acolheu, livrou-me de todos os temores. Aí os que olham para Ele ficarão radiantes, o rosto dele jamais se cobrirá de vexame. Mais para frente um pouquinho, acho que é no finalzinho aqui, só um instante. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado, Ele salva os de espírito oprimido. Ao convidarmos os outros a louvar a Deus e agradecer a Deus, o que de fato estamos dizendo é que vocês também devem experimentar o que eu tenho experimentado, que o Senhor, Ele está perto do aflito, o Senhor, Ele está do nosso lado quando nós somos oprimidos. Então, o nosso testemunho vai ter um efeito duplo. Primeiro, vai engrandecer o nome de Deus, vai adorar a Deus, mas o segundo efeito é que isso vai edificar e encorajar os nossos irmãos, porque eles vão observar como Deus tem agido em nossas vidas e eles vão dizer, eu também preciso disso, né? Então, a oração tem um benefício não apenas para quem ora, mas também com quem nós estamos orando. Quarto princípio, aí depois nós vamos entrar no nosso tempo de oração e louvor. A experiência máxima das bênçãos, livramento e salvação de Deus não serão experimentados nesta vida, mas na vida eterna. O que eu quero dizer com isso? Quando nós lemos a respeito do livramento ou da salvação, que o Senhor ouve o nosso clamor,
O que nós sabemos é que enquanto vivemos nessa vida quebrada, nesse mundo ainda imperfeito, nós estamos antecipando algo melhor, certo? Até a nossa própria oração antecipa algo melhor que está por vir. E esse algo melhor que está por vir é a vida eterna. E o livramento perfeito, a salvação perfeita, a conclusão da nossa redenção só vem após a morte. Então, até no final desse salmo, os últimos 3 versículos, os últimos 4 versículos, Davi escreve: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. A gente antecipa um dia onde não haverá mais dor, onde não haverá mais sofrimento, não haverá mais lágrimas. Então a gente sabe que essa promessa vai ter uma conclusão máxima ou perfeita na eternidade. Preserva-lhe todos os ossos, nenhum deles sequer será quebrado. Agora, no Novo Testamento, esse versículo vai ser usado para falar sobre Jesus Cristo, né? Que quando ele foi crucificado, nenhum dos seus ossos foi quebrado. Agora, quando Davi escreveu isso, ele não, talvez nem entendia tudo que estava por vir, mas você pensa, mas espera aí, como é que a pessoa que busca a Deus, que reconhece, que teme a Deus, como é que assim nenhum dos seus ossos será quebrado? A gente sabe que está falando sobre Jesus de uma forma perfeita, mas num sentido sobre os justos e sobre aquele que ama e que teme a Deus, nós podemos ter certeza que haverá uma restauração completa dos nossos corpos. Então, por isso que eu digo, as bênçãos, o livramento, a salvação vai encontrar apenas sua conclusão máxima na eternidade. E enquanto isso, nós clamamos a Deus: Senhor, livra-me, Senhor, socorre-me, Senhor, me salve. Versículo 22, o Senhor resgata a alma dos seus servos, e dos que nele confiam, nenhum será condenado. E isso a gente sabe na eternidade, que não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo. Isso é uma promessa que nós encontramos em Romanos. Não há condenação para aqueles que estão em Cristo. Então, aí está um salmo repleto de princípios que nos levam à oração, mas tudo isso é uma oportunidade de agradecermos a Deus pelos livramentos e pelas bênçãos que são muitas, são contínuas em nossas vidas.